O design à mão livre não quer dizer que você vai fazer um design sem desenho. Você vai fazer o seu desenho para te guiar, né? Se for mais fácil para você, para esse desenho te guiar, para você entender quais fios você vai deixar, qual espaço você vai deixar para que os fios se desenvolvam, tá bom? Então, design à mão livre não é necessariamente você trabalhar sem uma marcação, mas é você fazer uma marcação sem medidas. É você fazer uma marcação de acordo com o natural da cliente. E claro, na reconstrução de sobrancelhas, você vai fazer uma marcação. Primeiro você vai entender quais os pontos a serem reconstruídos e dentro desse desenho você vai deixar espaço para que os fios se desenvolvam. Por que é tão importante a gente trabalhar com design à mão livre? Porque o design à mão livre vai ser um aliado na reconstrução de sobrancelhas. A cliente chegou no seu espaço, você vai fazer toda a anamnese, você vai entender o que ela está procurando. Na maioria das vezes, as partes a serem reconstruídas são na base do design, aqui embaixo, geralmente, porque é muito comum, óbvio que assim as pessoas aprenderam muito a fazer um mapeamento geométrico e dentro desse mapeamento geométrico tentar arquear uma sobrancelha, que por muitas vezes é uma sobrancelha mais reta, e acabar fazendo falhas aqui na base da sobrancelha. Geralmente, quando não é uma sobrancelha que já é falhada geneticamente, a maioria das falhas que você vai encontrar aí no seu espaço de atendimento, a maioria das queixas das suas clientes são causadas na base do design, tá bom? Então, trabalhando com o design à mão livre, você vai conseguir fazer um desenho abaixo dessa falha para que a gente consiga preservar os fios, preservar o ciclo de crescimento, dar espaço para que os fios se desenvolvam. Quando a gente faz o design, o mapeamento geométrico, o que acontece? Pelo desenho perfeito, né, que as pessoas ficam idealizando, a sobrancelha perfeita, a sobrancelha delimitada, aquela sobrancelha super desenhada e todas as sobrancelhas que a gente vê, na maioria dos Instagrams, eles acabam arqueando por baixo e isso causa uma falha. Então, fazendo o seu design, preservando, entendendo aonde que você vai preservar, aonde que você vai dar espaço para os fios se desenvolverem. Com o mapeamento geométrico é muito mais difícil você conseguir. Com o design à mão livre é muito mais fácil. Então, é muito importante quem trabalha com reconstrução de sobrancelhas trabalhar dessa forma, tá bom? Uli, como que eu vou trabalhar com design à mão livre? Eu não sei, se eu não fizer mapeamento, se eu não usar paquímetro, se eu não medir, eu não sei, eu não vou conseguir. Calma. Design de sobrancelhas é treino. É treinamento do olhar, é treinamento manual, é sempre o treino. Você vai aprender a desenvolver o seu olhar. Olhar para sua cliente e na mesma hora você entender quais são os pontos que você precisa trabalhar. Vai entender sobre camada e densidade para poder trabalhar com reconstrução, é muito importante. E daí você fazendo toda essa anamnese, entendendo, você vai construir um design de acordo com a sobrancelha da sua cliente, tá? Então, assim, não precisa ficar desesperada, não precisa colocar na sua cabeça que não é pra você, porque é treino. Você precisa dominar o assunto sobrancelhas, dominar a técnica, entender por que você tá fazendo cada ponto e depois você só vai treinar o seu traço, que é muito fácil. Você vai treinar o traço no rosto, você vai treinar o traço no papel, você vai treinar o traço no balão. Então, assim, primeiro a gente precisa dominar toda a parte teórica sobre estrutura, sobre proporções, sobre visagismo, para depois a gente passar a treinar o nosso traço, que eu tenho certeza que é a parte mais fácil, tá bom? Não fique desesperada, não precisa ficar desesperada, porque é treino. O traço é treino. Você precisa primeiro dominar todas as técnicas de reconstrução para depois você poder executar um trabalho de excelência sabendo o que você está fazendo.
E, mais importante, sabendo o que você não deve fazer. Porque mais importante do que você saber o que fazer, é saber o que você não deve fazer para não estragar a sobrancelha da sua cliente, para não afinar, para ela não sair do seu espaço infeliz ou com a sobrancelha que ela não desejava. Os benefícios de você trabalhar com design à mão livre, a partir do momento que você começa a treinar, primeiro que você vai otimizar muito o seu tempo, o tempo de atendimento vai cair assim quase que pela metade. Porque no mapeamento geométrico, a gente passa muito tempo trabalhando com as proporções, muito tempo marcando, muito tempo limpando o rosto da cliente, porque aquele mapeamento geométrico, ele faz uma bagunça no rosto da cliente, né? A gente marca a testa dela toda. Não estou dizendo que está errado, mas não é a técnica que eu mais gosto de trabalhar, tá bom? Se a cliente já passou pelo processo de reconstrução, se ela já tem um design muito fácil, ela já é minha cliente, eu faço com a linha pigmentada, porque eu já sei o design dela, a gente já consegue fazer dessa forma. Quando a cliente está no processo, quando é a primeira vez da cliente no meu espaço, eu gosto de fazer com a caneta em gel, tá? Preservando os fios e entendendo a necessidade da minha cliente, tá bom? Então, trabalhando com design à mão livre, você vai otimizar demais o seu atendimento, porque a cliente chegou, você vai analisar, vai fazer o design de acordo com a anamnese, de acordo com o que ela quer, de acordo com a reconstrução, é muito mais prático do que você ficar marcando as sobrancelhas da sua cliente com mapeamento geométrico, tá? Segundo, você vai preservar muito mais e você vai ter uma reconstrução mais eficaz, tá? Como eu disse, parece redundante, mas é isso. Como eu disse, o design geométrico sempre vai tender por afinar, por delimitar, por deixar a sobrancelha igual. O design à mão livre já é respeitar o natural, enaltecer o natural da sua cliente e deixar ela com as sobrancelhas cheias, naturais, porém bonitas, né? Porque a gente vai fazer o design. A reconstrução não é deixar as sobrancelhas crescerem, assim, ficar um ano sem fazer sobrancelha. É trazer um design mais bonito, mais harmônico e mais compatível com o rosto daquela cliente, porque o natural é sempre o mais íntimo.